Quero mostrar de uma forma que vocês vão ver como a gente consegue simplificar os tratamentos com o sistema autoligável na classe 3. Nos casos de classe 3, aqueles casos borderline, aqueles casos que normalmente são indicados para cirurgia ortognática ou para algumas extrações, né, ou para alguma coisa mais invasiva, né? E nós vamos mostrar hoje, eu vou te mostrar como fazer de uma maneira que não é tão invasivo, não é uma maneira que é difícil, você vai conseguir entender e vai conseguir aplicar no seu consultório. A ortodontia, ela vem sentindo várias mudanças, uma atrás da outra, e agora com o sistema, agora não, né, que a gente já faz sistema autoligável há mais de uma década exclusivamente, agora vem os alinhadores e vem também essa junção de alinhadores e sistema autoligável. Então acredito que daqui para frente as coisas só vão melhorar para nós ortodontistas que trabalhamos corretamente. Eu posso dizer, não só eu, mas com aqueles que eu tenho conversado, que cada dia está melhorando mais o seu consultório. Vou mostrar para vocês aqui uma série de casos, uma série de mudanças que a gente tem feito para conseguir um melhor resultado. Beleza? Então, primeiro, rapidamente, eu vou passar esse vídeo, alguns já viram, o que são os wins? Nós chamamos de wins, por quê? Porque é ganho e não stop para parar. Uma das funções do win é stop, é parar. E o que a gente tem aqui para mostrar para vocês? Aonde nós posicionarmos os nossos wins, que são as pecinhas, nós vamos ter toda uma diferença no tratamento. Então aqui nessa ilustração eu posso mostrar o seguinte, que quando nós temos apinhamento, nós temos um comprimento de fio. Quando nós não temos esse apinhamento, nós temos um outro comprimento de fio menor de que quando nós temos apinhamento ou matresia. Então, o que acontece é, esse excesso de fio a mais é que nós vamos utilizar a nosso favor. Nós vamos dizer, incisivos centrais, vão para frente. Incisivos, fiquem parados, deixem os posteriores expandirem, terem uma bioadaptação, um ganho transversal. Ou vão para a direita, vão para a esquerda. Uso dos wins, expansão unilateral posterior, bilateral posterior, fechamento de diastemas, efeito conjugado, desvio de linha mediana, projeção anterior na classe 3, na classe 2, segmentação de arco, evitar efeitos colaterais e um mola. Hoje nós vamos falar, não vamos perder tempo, vamos direto ao assunto. Nós vamos falar sobre o Win System na classe 3, tá? Nós vamos falar diretamente na classe 3. Então, pessoal, vamos direto a um caso clínico. Esse paciente chegou para a gente com perfil, nós vemos aqui que ele tem uma deficiência maxilar, até na postura dele aqui, já projetando a mandíbula, né? E nós vamos observar que ele tem o quê? Uma mordida cruzada praticamente unilateral total, né? E uma classe 3, ó, observem aqui como está o molar aqui numa classe bem 3 mesmo, né? E esse rapaz chegou pra gente e falou, olha, eu vim aqui para extrair o dente o siso. Eu falei, não, você tem algo a mais para fazer. E, por incrível que pareça, nenhum dentista tinha falado para ele que precisava usar um aparelho ortodôntico. Mas, indo direto ao assunto, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, que ele tinha o quê? Ele tinha um leve apinhamento superior, mas tinha um apinhamento superior e tinha um apinhamento maior inferior. Quando nós temos apinhamento, pessoal, o que nós temos que observar? Isso vai ter um ganho transversal, se nós utilizarmos corretamente os wins, ou nós vamos ter um ganho anterior, se nós, no caso da classe 3, utilizarmos de forma errônea aqui, tá? O que eu posso dizer para vocês é, primeira grande dica da noite, sempre que qualquer caso chegar no seu consultório, observem a posição molar. Não interessa nesse primeiro momento a posição dos caninos, e sim a posição molar. Eu gosto de falar isso. Olha o molar está em classe 1, canino está em classe 2 ou classe 3. Como isso? Sim, se o molar
um premolar ou superior ou inferior está palatinizado ou está lingualizado, você pode entrar numa classe 1 ou classe 2, uma classe 3 ou classe 2 de canino, porém os molares estão em classe 1. O importante é observar a posição do molar inicialmente e no final do tratamento nós obtivermos, o nosso foco é conseguir ter uma classe 1 de canino no final do tratamento. Onde nós posicionamos os wins, nesse caso, nós posicionamos na mesial do molar superior. Fizemos os levantes, tiramos de oclusão, fizemos os levantes tanto no molar, primeiro molar e segundo molar inferior. Tá? Aqui vocês vão observar que tem resina, nesse caso aqui, você vai ver que tem uma bola de resina. Por quê? Porque eu fui fazendo ativações, que eu vou explicar isso para vocês, que são os wins system. Tá? Então, esses wins foram ativados, tanto de um lado quanto do outro lado. Eles foram sendo ativados. Como essa ativação? Foi trazendo o win para frente, ele foi travado ali, que é o stop, foi travado e foi acrescentado resina atrás, aumentando o diâmetro desse fio, tá? O comprimento do arco. Porém, só posso fazer esse aumento depois que você já praticamente alinhou e nivelou com o fio 014 termoativado, tá? O fio que nós utilizamos aqui é o fio 014 termoativado soft, que a New One Orthodontics fornece, vende esse fio. Nós temos também, na New One Orthodontics, nós temos o Naitai, que é o fio termoativado, só que não soft, tá? O normal, esse não é aconselhável. Para fazer o Win System, o Win ativo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, somente com o soft. O grande segredo, um dos pulos do gato, é utilizar o fio soft, ok? Então, no capítulo 4 do nosso livro, nós mostramos as várias posições e os efeitos que nós conseguimos ter, as vantagens com os nossos levantes, tá? Então, fazemos o levante e na mesial, no classe 3, nós posicionamos o win na mesial do molar. Então, como nós queremos o quê? Já foi feito nivelamento e alinhamento. Então, eu quero fazer o que agora? Eu quero ter um ganho a mais. Eu quero que esses incisivos vão mais à frente. Tenha o ganho transversal, mas eu quero ter o ganho anteroposterior dessa região aqui e levando o osso junto. E vocês vão observar que isso acontece, tá? Apesar de muita gente não acreditar. Por que o win ativo no soft? Por quê? Porque o soft nós temos uma força mais leve, mais branda. Então, para esse movimento, para que eu consiga ter o avanço dessa região, anterior e levando o osso junto, tem que ser uma força leve. Então, foi marcado a entrada. Então, nós tiramos o fio, posicionamos o win em cima dessa marcação com um pouco atrás, que aí você vai ter uma ativação de aproximadamente de 2 a 3 milímetros, é feito de um lado e do outro, ok? Quando nós fazemos isso de um lado e do outro, nós vamos ter essas barriguinhas, que é o quê? Um aumento no comprimento do arco. Então, nós utilizamos a mecânica de classe 3, então um elástico ou 5/16 ou 1/4 leve. Quando está com essa mecânica, eu gosto de utilizar 24 horas, mas um elástico bem leve, tá? Então, aqui nós vamos ter esse resultado. Então, vamos observar na boca do paciente. O que foi feito? Foi feita a ativação, deixa eu colocar aqui um zoom para vocês observarem melhor. Dá para ver aqui, foi colocado uma resina. O win agora ele está aqui, ele estava encostado aqui atrás. Então, o win estava aqui atrás, foi passado um fio. Quero mais um momento, eu trago o win para frente, eu puxo o fio à frente. Então, nessa região, eu puxo o fio à frente. E aqui, ele vai fazer o quê? Vai ter uma sobra. Essa sobra, eu preencho com uma resina. Uma Z100. O que a gente faz aqui? Aqui está o fio.
O win estava aqui e o tubo aqui. O que eu faço? Eu puxo o win para frente, sobrou fio aqui. Nessa região aqui, eu venho com eu faço que a gente fala um biscoitinho de resina, coloco a resina na mão. Essa resina eu venho, bato ela aqui, encosto no fio, bato na parte da frente, bate na parte de baixo, de cima, de baixo, ela vai encontrar atrás, você fotopolimeriza. O que aconteceu? O fio andou para frente, aonde ele vai ter esse excesso aqui de fio, ok? Me perguntaram aqui se no kit do New Evolution vem o soft. Sim, no kit do New Evolution vem o soft. O fio termoativado, que não é soft, que ele tem uma força um pouco maior, é comprado à parte. O que vem no kit é o soft, ok? Então aí nós temos esse excesso de fio, como vocês podem observar, e nós vamos dividir esse excesso. Você vem aqui, puxa um pouquinho com o explorador aqui, um pouquinho aqui, certo que ele pode acontecer o quê? Ele soltar e voltar para frente, causando até esse diastema de início, tá? Então, não é problema nenhum. O soft é um termoativado, tá? É um termoativado muito macio. É um fio Naitai super macio. Ele é bem macio. Pena que eu aqui não tenho nenhum para demonstrar para vocês, tá? Então aqui eu já estou mostrando para vocês o uso do elástico, que nesse caso aqui eu quero dar todas as dicas que eu venho fazendo nesses casos. Agora, nesse momento que eu já tive o ganho que eu queria anterior, você vê que ainda tem uns diastemas, eu já estou com fio 14 por 25. Isso, ó, Flávia me perguntando, como fechar esses diastemas? Quando eu quero, vou voltar aqui para vocês, vamos lá, que eu vou mostrar isso também. Mas toda vez, essa dica é uma dica bem bacana, toda vez que eu quero diminuir um arco, eu uso elásticos, tá? Então o arco superior. Se eu quero atreziar ele fechar, eu uso elásticos. Quando eu quero expandir, eu uso mola. Mola aberta, eu empurro. Quando eu empurro um dente, eu estou jogando ele para mesial ou para distal e para vestibular. Toda vez que eu quero que ele venha ou para mesial ou para distal e para dentro, fazendo esse movimento, eu uso o elástico correntinha, eu uso chain, ok? Então, nesse movimento que eu quero ter ganho anterior, molas. Vou mostrar aqui mais para frente para vocês, tá bom? Então, olha lá, o que a gente vai fazer aqui? Vou mostrar, agora eu estou mostrando a parte de elásticos, tá? Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Vou tentar dar um zoom aqui, para vocês verem. Ó, dá para ver aqui, ele está meio escuro, vamos ver aqui. O elástico aqui, vamos lá. O elástico aqui, ele está do canino inferior para o molar superior, porém, ele não vem da vestibular, ele vem da palatina do primeiro molar superior. Por quê? Eu quero ter um ganho transversal. Eu quero que ele venha de dentro para fora. Então, se nós observarmos que o molar aqui, o molar nessa região, ele está mais para vestibular do que o canino. Concordam comigo? Ele está mais para vestibular. Então, eu não posso usar um elástico da vestibular para vestibular. Por quê? Eu vou estar atreziando esse molar. Eu vou estar jogando esse molar para a palatina. Os dois molares. Eu vou estar fazendo um efeito com os wings, jogando ele para fora e ao mesmo tempo com os elásticos jogando para dentro. E aí eu não tenho esse ganho transversal. Então, toda vez que você quer, numa classe 3, ter um ganho transversal ao mesmo tempo que você quer ter um avanço de maxila, você tem que usar um botão lingual e elástico de dentro para fora. Então aqui, ó, o botão está por lingual. Aí o que vai acontecer? De dentro para fora, isso você tem um ganho maravilhoso. Olha como eu vou tendo essa expansão. Lembra que era cruzado, gente? Olha como ele já veio descruzando total. Então, agora que nós vamos mudar. Aqui, nesse momento, eu estava usando o elástico de dentro para fora. Pessoal, nós estamos com o sistema autoligável. Esses dentes, quando você usa uma pressão, eles escorregam para frente, tá? Então,
Muitas vezes aqui eu usei até uma conjugação para fechar. Apertei só aqui. Poderia ser um chain aqui, tá? Porque ele já fez o transpasse, já descruzou. Se tivesse um topo a topo, nunca poderia fechar isso aqui. Só depois que descruzasse. Beleza? Então aqui eu estou com o quê? Querendo um ganho transversal. Então eu uso de dentro para fora, tá? Dentro do superior para fora no inferior. A partir do momento que ele já descruzou e eu quero só continuar o tratamento e a mecânica de classe 3, eu posso trazer para fora. Aí eu começo a usar de vestibular para vestibular. Tá ok? Só nesse momento. Então, aqui a gente observa o ganho. Olha o quanto esse canino, né? Ele veio chegando, entrando em posição. Né? Observem. Final do caso, terminado. Então, desse caso, vou mostrar vários casos, né? Não quero perder tempo aqui, que tem muita coisa para falar para vocês. Mas qual é a dica que fica legal desse caso? Primeiro, o in ativo, que é posicionar na mesial do molar os wins superiores e no inferior algum dente anterior. Após o nivelamento, alinhamento, você fazer o in ativo, que é ter um ganho transversal, ter um ganho com excesso de fio, ter um maior ganho de fio, tá? Então, primeira dica é o in na mesial dos molares superiores. Segunda, quando eu quero ter o ganho transversal e avanço, o que eu faço? Eu coloco por palatina no molar. E aí vem de para fora, de dentro para fora. Quando eu tiro os levantes, pessoal, o levante, a gente tem lá no nosso livro, no capítulo 4, mas é muito importante você tomar cuidado. Eu não deixo mais do que 4 meses o levante, porque ele intrui dentes, vai ter um efeito colateral. Depois ele destrui novamente, destrui. Mas quando eu tenho uma classe 2, curva de SPI acentuada, que eu quero nivelar a curva de SPI, o que eu faço? Não ponho no primeiro molar, jogo no segundo, porque eu quero que o primeiro destrua. Então eu vou tirando conforme eu já descruzei. Quando eu não quero ter mais eu não preciso mais de ter o ganho transversal, eu posso começar a tirar o levante. Por quê? Se você não tira o levante, toda vez que você vai levando, o que acontece? Se eu estou indo para vestibular, tá? Então, superior a vestibular está desse lado. Eu estou indo para vestibular e eu tenho aqui a cúspide vestibular do inferior e a palatina do inferior, do superior, vai ficar batendo e vai impedir, porque a força da mastigação é muito maior do que a força transversal do ganho da biodilatação transversal com os fios termoativados, que nós temos o fio expanso, que ele tem o quê? Ele tem uma diagramação maior. Então nós temos o fio 0,14 soft e temos o 0,14 soft expanso, que ele é maior, e temos o 14 por 25 soft e temos o 14 por 25 expanso, que ele ajuda nessa. Perguntou aqui se não tem o segundo molar. Se ele não tem o segundo molar, você vai só no primeiro, mantém até o primeiro e não tem o que fazer. Vai intruir e não tem o que fazer. O que tem que fazer é uso de elástico. Se eu não posso usar elástico, a gente usa os overlay, tá? Mas aí é uma outra aula. Então, inicial e final, tá? Levante sempre nos molares? Na grande maioria das vezes, sim. Posso fazer levante em pré-molar? Não gosto de levante em pré-molar. Pré-molar, ele não aguenta porrada, ele não aguenta a mastigação do cara. Muitas vezes a gente faz nos caninas. Ou anterior, vou mostrar para vocês aqui, tá? Numa outra classe 3. Então aqui o rapaz, antes e depois, mas vamos lá que a gente tem muito caso. Pronto. Aí, toda pergunta tem a resposta no slide seguinte. A gente gosta de brincar com isso, mas é verdade. Olha essa moça aqui. Não vou fazer cirurgia. Aonde ela passou, cirurgia ortognática. Não quero fazer cirurgia ortognática. Então nós falamos, olha, seu caso é cirúrgico. Doutor, não vou fazer, tem como melhorar, estou moderno e tal. Ela tinha um problema sério com esses incisivos. Ela ia ter um problema mais sério ainda, né? Então o que nós fizemos foi, é um caso que eu considero complicado, mas fizemos os levantes lá atrás, tá vendo? No primeiro e segundo molar. E aí, já inicialmente, olha essa dica aqui, ó. Nem colamos o aparelho inferior, mas montamos, colocamos o in ativo
lá atrás está o IN, já está nivelado e eu tenho que descruzar aqui na frente, já colei um botão bem próximo da cervical, bem próximo da gengiva, tá? E ela vai usar esse elástico aqui 8 horas aqui, 8 horas por dia, nesse canino, antes de eu colar. Isso na primeira consulta, tá? Então, vamos observar aqui, ó, só de fazer o levante, ó lá, como é que nós fizemos? Tá no capítulo 4, fizemos um levante nos incisivos inferiores. Muita gente tem medo, fala, olha, isso vai dar problema nos incisivos. Não vai. Na primeira mordida que ele der, os neuroreceptores não deixam ele fazer força aqui, tá? Então, eu coloco na frente, coloco o levante lá atrás, para quê? Para que ele possa se alimentar, porque senão ele não come, o paciente não vai comer. Então, olha que levante, ó, juntei todo mundo. Um levante, um build-up, juntei os incisivos. Não precisei levar até os laterais, porque não ia encostar. Então, não tinha por que fazer isso. Tá ok? Então, olha só o levante aqui, fazendo o quê? Uma pista, tá vendo? Ele vai tocar aqui, conforme nós estamos utilizando, e vai fazer uma pista. Eu posso montar o aparelho aqui e colocar um elástico, um botão lingual nesses dois, né, nos dois, e fazer um X. Eu passo nesse, venho trocado aqui e volto lá. Isso, 8 horas por dia, você descruza também esses incisivos, tá? Então, olha só, olha os levantes. Esses levantes a gente ensina como fazer, a gente usa a tirinha de poliéster para ele ficar bem liso e não ficar um ponto de contato, e sim uma superfície de contato, tá ok? Então, olha os wins ali, na posição mesial dos molares, tá? Então, os wins estão no capítulo 6. Então, qual é a ideia? Vamos começar a ativar. Nivelei, alinhei, vamos marcar a entrada do tubo e vamos posicionar os wins ali, fazendo com que o quê? Tenha o excesso. Estão vendo que tem um excesso de fio? Nós aumentamos o comprimento desse arco. Então, fazendo com que a gente tenha essas barriguinhas, né? E faça com que tenha um avanço. Olha a quantidade. Eu não aconselho fazer nessa quantidade, mas nós já temos experiência para estar acompanhando. Faça menos a primeira vez, primeiro caso, segundo, terceiro. Com o tempo, vocês já vão conseguir ter uma certeza de que vai ter o resultado positivo. Então, os wins ativos estão tendo um maior comprimento. Olha a quantidade de diastemas que nós conseguimos. E aí, quando perguntaram como fecha os diastemas, eu não quero jogar para mesial e para vestibular, eu utilizo molas abertas. Travo com o in com resina ativando. E eu vou ativando, ele vai vindo à frente, eu vou colocando mais resina com a mesma mola, tá? Então, e a partir do momento que eu já descruzei, eu tiro o levante do inferior e trago o levante para a palatina dos incisivos superiores, tá? Então a gente vai brincando com esses levantes. Então aqui, ó, eu já trouxe o canino, agora eu estou trazendo os pré-molares, e quando, aqui é o que eu chamo de win conjugado, porque estou segmentando, eu estou travando ele aqui, travando esse segmento, é um segmento como se eu tivesse conjugado, tá? Porque travou todo o fio. E agora eu vou trabalhar só aqui na posterior, ativando. Então, o inferior, comecei sem nada, sem brackets, com o levante, colamos foi nivelando o superior, nivelou o inferior, tiramos do inferior, passamos para o superior. Então, uma vista lateral mostrando que vamos utilizar aqui uma dica de ouro. Vou utilizar aqui, ó, um efeito colateral em meu favor. Então, o levante, se você deixar muito tempo o levante, ele não faz uma intrusão. Eu quero uma intrusão o quê? Aqui, ó, nessa região. Então, na cúspide distal dessa distopalatina do molar inferior. Então, nós temos o levante anterior aqui, transformando num topo a topo, e aqui. E ela vai se alimentar. E os wins na mesial dos molares. Ok? Já começamos com botão. Lembra disso? Um botão, 8 horas por dia com fio leve. Olha como ele já intruiu aqui. O que nós fizemos? Vamos intruir esse segundo aqui, ó. Aí levantamos. Marco está perguntando se é o Naitai Cooper.
Ele é um Naitai termo, ele não é Cooper, ele não tem cobre, tá? Ele é muito maleável, mas ele não é com cobre, esse fio. Ok? 014. 014. Esse é o 014. Soft, termo soft. Olha só, olha o que acontece. Aqui nós tivemos o efeito colateral a nosso favor, vamos passar para o posterior. Nem foi montado o aparelho inferior ainda, tá? Então, montou o inferior, olha como já agora, olha com o efeito colateral a nosso favor, só do levante, ó, nos ajuda aqui, começamos a fazer a mecânica, olhando a mecânica aqui, ela usando, aí passou a utilizar, depois que colou o aparelho inferior, o que que nós usamos? Esse aparelho e os outros aparelhos que eu estou mostrando aqui, é o New Evolution da New One Orthodontics, tá? É o nosso aparelho. Nós vamos fechar inferior, fechamento de espaços inferiores, como eu quero diminuir o inferior, eu uso elastique, chain, elastique corrente. No superior, eu quero fechar espaços, mesializando, expandindo, eu uso mola aberta, tá? Jogando para mesial e vestibular. Então aqui o resultado com 9, olha só, início e quase final do tratamento, a paciente sumiu, a gente já finalizou, preciso colocar agora, mas sumiu por um tempo, mas graças a Deus não perdemos esse tratamento. E no inferior, só a dica que fica é, usamos mola. Olha só como teve o avanço sem que haja tanta vestibularização. Olha lá, olha o que teve de vestibularização. Foi mínima, que era o que nós queríamos. E nem teve uma lingualização dos inferiores, tá? Vou mostrar um outro caso aqui para vocês. A gente tem bastante casos para mostrar o que a gente utiliza. Então, voltando aqui, nos casos que eu tenho que ter um ganho de expansão posterior e anterior de avanço, eu vou utilizar na mesial do molar. Só posso fazer o in ativo depois que eu nivelei e alinhei os dentes, tá? Então, vamos para o caso. Nesse caso, por que nós... É um caso muito antigo mesmo, tem uns 10 anos, tem mais de 10 anos esse caso. Eu utilizei... Por que eu utilizei ionômero? Era uma prótese, ele é todo prótese, é cheio de prótese, então eu utilizei ionômero de vidro, que ele gruda melhor nas próteses, tá? Então, foi utilizado, ó, fiz um montão de levante, porque era muito cruzado, e fiz o in ativo, para ter o ganho. Olha o quanto eu tive de sobra de fio aqui, ó, nessa região. E olha, nós estamos aprendendo, então eu tive um ganho de sobra, e nós vamos observar que, olha o que aconteceu. Teve um ganho tão grande, né, que abriu diastemas, que eu tive que usar elástico, porque teve um avanço. A gente vai olhar de lado. Olha só aqui o final do tratamento, ele trocou as próteses, mas de frente a gente vai ver esse avanço. Então, no superior, nós usamos os wins nas mesiais dos molares superiores e anterior nas distais dos laterais. Poderia ser nas distais dos centrais também, tá? Tem que ser anterior, tá? Então, os espaços que nós ganhamos por ganho de expansão, tanto superior quanto inferior, no inferior nós vamos fechar com elásticos, tá? E olha o desenvolvimento do caso. É um caso bem antigo, como eu falei para vocês. E aí, aqui a gente foi utilizando molas para ter o avanço. E no final, conjugamos todo mundo. E final do caso. E final, 5 anos pós-tratamento. Aí faltou só a parte de uma cosmética aqui melhor, mas 5 anos pós-tratamento. A dica desse caso é o in ativo superior após o nivelamento e no inferior mantendo os wins anteriores. Ah, legal. Giovanni perguntando se quando eu tenho intrusão dos posteriores, se eu corto o fio e uso elásticos. Depende do caso. Então, no fio posterior, quando você tem intrusão dos molares, ou você faz dobra. Quando eu faço uma dobra, tem que lembrar, toda vez que você usa uma dobra, você está fazendo um efeito de extrusão, mas ao mesmo tempo de intrusão nos press.
que você tem que apoiar. Então, se eu não posso ter um nivelamento de curva de espelho, eu não posso ter essa intrusão. O que você vai fazer? Corta de fio ou utiliza elásticos mesmo com fio, né? Porque normalmente o primeiro molar está em cima e houve uma intrusão do segundo. Usa elásticos e ele vai estar fazendo. Se não, corta o fio ali. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês o porquê dessa prescrição que a gente tem feito. E eu quero dar essas dicas para vocês, tá? Então, vamos lá. Nós e o Roth, né, que é o Roth, nós não somos nada melhor. O Roth, eu sou fã número 1 dele. Ele mudou a nossa ortodontia do mundo inteiro. Mas a gente tem algumas coisas que a gente vê que pode ser melhorada na prescrição do Roth, e nós fizemos algumas diferenças na prescrição do Centro Avançado de Sistema Autoligável, dos nossos brackets, tá? Principalmente quando para torques, giroversões, finalização. A gente mudou o slot do nosso bracket. Ele, ao invés de 28, ele mudou para 26 nos anteriores, tá? Então, diminuímos o volume, diminuímos o perfil, trouxemos o slot mais próximo da base do bracket, né? E com isso, a gente tem os anteriores com fio, com o slot 22 por 26, e o posterior com 22 por 28. Por que isso? Porque com isso, pessoal, vou falar aqui, vou entrar na classe 3. Com isso, eu tenho um controle melhor de torque nos anteriores, com fio 14 por 25 termoativado. Então, com fio super leve, super flexível, super soft, eu tenho controle de torque, tenho controle de giroversões e finalizações melhores, né, com o fio 14 por 25, porque ele praticamente preenche o slot, tá? Então, só para a gente observar aqui, que ó, olha só, com o fio 14, nós temos como ter o primeiro toque, já com 3 graus, eu já tenho 3 graus de sobra com fio 0,14, tá? Enquanto o 28, eu vou precisar de 4, 5 graus para conseguir. Então, são 2 graus a mais, quase que o dobro, para poder começar a ter o início da giroversão, controle das giroversões, tá? Agora, com o 14 por 25, a tolerância é de 0,3 com o 0,28. E o 0,26, que é o nosso, é 0,01, 1/3. Né? Então, nós temos um controle muito melhor. A tolerância é de 0,1, praticamente total controle de torque e giroversões. Tá ok? Sem precisar fazer colagens e fazer amarrilhos, uso de amarrilhos, para trazer o fio para próximo do slot. Então, deixa eu só voltar aqui, algumas diferenças. No incisivo inferior do Roth para nós, o que nós mudamos? De 2 graus de angulação, nós passamos para 0, tá? O torque de -1, passamos para -4, tá? E nós vamos ver as variações que nós podemos utilizar com esse -4. Isso tem uma aula explicando por que nós fizemos isso, tá? Todas essas modificações. No Roth, no 11 e 21, 5 ficou 5, o torque 12, 12, tá? Então, vamos lá, vamos passar aqui para os outros, para a gente chegar mais próximo da onde eu quero chegar aqui. Vamos lá. Então, torque do incisivo inferior na classe 3. O que a gente precisa ter? Controle de torque na classe 3. Então, desse lado, tá? Desse lado, colamos normal. Colamos ele na posição, ele vai abrir para incisal. Então, os incisivos vão abrir para incisal. Colagem normal, centro da coroa clínica, tá? Quando nós temos que fazer alinhamento, aqui o AN é alinhamento, nivelamento, né? Fazer uma autocorreção. Utilizamos ele normal. Quando eu colocar o X é como eu fiz, colagem normal, tá? Quando eu vou utilizar elásticos leves, eu vou colar normal. Quando eu vou utilizar elásticos pesados, o que é elástico pesado?
Então, numa classe 3, eu vou utilizar 24 horas um elástico médio, que eu quero segurar essa mandíbula, tá? Eu vou ter aquele efeito colateral, que me perguntaram se eu utilizo a mola entre o canino e o pré-molar, tá? Então, o que nós fazemos aqui? Nós utilizamos os bractes colados invertido. Então, se ele é menos 4, o New Evolution, ele vai passar para mais 4. Então, se eu estou fazendo, deixa eu virar aqui rapidamente. Se eu estou fazendo um efeito com elástico, tá? O incisivo aqui e o canino aqui. Se o elástico está puxando o canino para cima, extrusão, por causa da, né? Tudo é vetor de força. Está indo lá para o molar. Está indo para cima e para trás, ele praticamente faz isso com o incisivo. Então, o que nós fazemos? Se o elástico é o uso de elástico pesado, mais uso de elástico, o que você vai precisar disso? Você inverte o bracket, cola no incisivo ele invertido, que você vai ter, ao invés de menos 4, você vai ter mais 4, você tem um controle de torque, tá? Nessa região anterior. Vou fazer extração de premolares. Então, se eu vou fazer extração de premolares e vou retrair bateria anterior, eu tenho que colar ele invertido também, tá? Então, vou fazer a cirurgia ortognática e tenho que fazer o quê? Fazer algum ganho de quê? Vou vestibularizar, porque ele vai retrair. Então, se eu quero vestibularizar esse incisivo inferior, vou estar vestibularizando, porque quando fizer a cirurgia ortognática, essa mandíbula vai vir atrás, então eu inverto o bracket e colo ele para que haja um controle mais 4, para poder você, quando fizer a cirurgia, você ter uma melhor relação. Então, isso são as variações que eu quero dar de dica para vocês, de colagem. Já dei dica de fio, dica de botão colado atrás, dica dos wins ativos, e agora das colagens, tá? Na classe 3, ok? Então, na extração, cola invertido. Extração, até num caso, uma biprotrusão, que você não quer verticalizar muito esses dentes, cola invertido. Vou fazer uma ortognática, vou precisar extração e retração, colo ele invertido. Eu vou fazer desgastes, para fazer uma retração mesodistal, vou distalizar, colo ele invertido também. Beleza? E agora, aqueles que quiserem fazer print aqui, pessoal, é que nós temos só 1 hora para falar, eu tenho que manter aqui dentro do... Nós vamos fazer aqui um resumo do que eu falei agora, tá? Dessa aula de 1 hora. É o quê? Da classe 3. Se você tem, então os wins, vamos lá, os wins, ele tem apinhamento. Tem apinhamento? Vamos utilizar o quê? Na mesial do molar superior e na na distal de um incisivo, ou central ou lateral, 2 incisivos ou um único incisivo. Utilizamos os elásticos de mecânica de classe 3. Pode ser do primeiro, pode ser do segundo molar. Eu gosto de colocar mais no primeiro molar, tá? Na ilustração está no segundo, mas eu gosto mais do primeiro. Por que do primeiro? Porque se você... E o elástico no primeiro, e não no segundo. Porque senão você tem esse efeito de extrusão aqui. Se você quiser isso, maravilha. Se não, elástico no primeiro e o win no primeiro. O que é interessante? Se eu quero ter um ganho transversal, eu quero ter uma bioadaptação maior, eu quero ter um maior ganho, eu coloco um botão na palatina do molar e vou usar de dentro para fora. Beleza? Vamos lá. Isso aqui são a dica para não errar, pessoal. Como não errar nos wins. Então, se eu não tenho apinhamento, eu vou criar esse apinhamento. Eu vou fazer um ganho transversal. Então, eu vou cada vez aumentando 1 milímetro a 1,5 milímetro, 2. E você vai tendo essas barriguinhas e vai na mesial do molar superior para o inferior. E aí eu faço quantas ativações eu posso fazer. Isso é importantíssimo. Pessoal, ideal, 3. Até 3. Posso fazer 4? Cara, faz até 3. No inferior, na classe 2, 1. Posso fazer 2? Cuidado para fazer a segunda. Então, na classe 2, a maxila aceita tudo. A mandíbula, não.
Esses incisivos não. Então, na classe 2, o IN ativo, faça uma vez. Na maxila, 2 a 3. Aceita bem. Então, pessoal, o que eu quero finalizar é, estou muito otimista com a nossa profissão. Nós, ortodontistas, vamos cada vez mais ter mais sucesso. É só focar, parar de mimimi, parar de esse contra esse, começar em discussão e, eu vejo umas discussões aqui ridículas. Eu não entro em discussão. Então, aqueles que acreditam eu acredito só no convencional, eu acredito só no autoligado, eu acredito só no alinhador, alinhador não serve. Pessoal, para com isso. Você que hoje fala mal de alinhador, amanhã você vai ser o primeiro a estar falando de alinhador. Eu não digo que eu não faço tudo com alinhadores, mas eu na minha clínica tenho sucesso tremendo com que todos os meus casos, a partir do dia 15 de junho, é pouco tempo, mas que nós retornamos na nossa clínica todos os nossos casos, eles podem começar com o New Evolution, mas eles finalizam com os alinhadores. Então todos os casos começam com alinhador e finaliza com alinhador, ou começa com alinhador e finaliza com alinhador. O sucesso está diretamente relacionado ao tempo em que você tem a informação até colocar em prática. Então não deixa para depois. Cara, o ser humano procrastina o tempo todo. Olha que palavra linda, procrastinar. Vamos parar de procrastinar. Vamos focar em resultados, que a gente tem conseguido resultados maravilhosos. Um beijo no coração de todos vocês.